Olá, meu nome é Jennifer Tavares, sou estudante do curso de Ciências Biológicas da Universidade do Estado de Minas Gerais e o nosso trabalho é intitulado Bioensaios com alho-cepa na avaliação da toxicidade de diferentes concentrações de alumínio, cobre e ferro. A contaminação do solo e da água por metais pesados e outras substâncias tóxicas constitui um grande problema ambiental, e o crescimento populacional e industrial tem contribuído diretamente para esse problema, por meio das ações antrópicas. Os metais pesados, apesar de estarem presentes no meio ambiente de forma natural, podem ser tóxicos, principalmente quando os valores máximos suportados pelo organismo são ultrapassados. De modo geral, esses metais podem prejudicar o funcionamento celular. Torna-se importante, então, o uso de modelos não humanos para avaliar os impactos desses metais nos processos de divisão celular. O teste biológico com alho-cepa é um método eficaz para a avaliação do potencial mutagênico de compostos químicos. O objetivo do nosso trabalho, então, foi de analisar a influência de diferentes concentrações de alumínio, cobre e ferro na germinação da semente de cebola. Material e métodos. Sementes de cebola isla adquiridas em comércio local foram cultivadas em placas de Petri com gaze, sob influência dos metais pesados. Todos os tratamentos foram constituídos de 8 sementes, sendo 9 tratamentos e um grupo controle com água destilada. Foram utilizados os metais pesados em formas de sais, dissolvidos em água destilada nas concentrações descritas acima. As concentrações foram baseadas no valor máximo permitido para esses metais em água potável pelo Ministério da Saúde. Nós analisamos então o valor permitido, a metade desse valor e o dobro dele. Após o período de germinação das sementes, aferiu-se o tamanho das raízes, quando as raízes atingiram o comprimento aproximado ao comprimento do eixo maior da semente. O teste Q-quadrado foi utilizado para testar a taxa de germinação. Já a influência das concentrações sobre o comprimento das raízes e o tempo de germinação e a taxa de crescimento foi testada por meio da análise de variância, ANOVA. As análises estatísticas foram feitas no programa PEST 3.0. Resultados de discussão. Foram analisados os parâmetros taxa e o tempo de germinação, comprimento e crescimento das raízes. No presente estudo, não houve diferenças na taxa de crescimento radicular em comparação com o grupo controle, como podemos observar na tabela 1, que indica os resultados da estatística Q-quadrado. Não houve diferenças também entre o crescimento das raízes e o tempo de germinação das sementes, como podemos observar na tabela 2 e 3. E nem em relação à taxa de crescimento, como mostra a tabela 4. O alumínio, apesar de ser um metal muito abundante, é um dos principais poluentes metálicos ambientais. Diversas alterações celulares já foram encontradas em organismos expostos a concentrações de alumínio, como inibição do crescimento das raízes e até mesmo a morte celular. No presente estudo, no entanto, não houve alterações significativas nas concentrações de alumínio em relação ao grupo controle. O cobre é um micronutriente muito importante, porém, quando em excesso, também pode ser tóxico para o organismo, inclusive para seres humanos. Em alguns estudos realizados, demonstraram que o cobre a uma concentração de 1,04 mg por litro pode ser considerado como um contaminante de preocupação ecológica potencial em alho-cepa. Nos resultados do nosso trabalho, não houve diferença significativa, porém é necessário investigar se houve alteração microscópica nas concentrações testadas. O ferro nas plantas pode levar à interrupção do crescimento radicular induzido pela deficiência de fósforo e até mesmo levar a célula à morte. Nos nossos resultados não houve diferenças significativas, porém plantas podem acumular quantidades significativas de metais sem demonstrar danos físicos. Sendo assim, é necessário investigar parâmetros microscópicos para analisar se essas concentrações realmente não são prejudiciais ao organismo exposto. Nós concluímos então com o nosso trabalho que o modelo teste com alho-cepa se mostrou um método de fácil cultivo, auxiliando desta forma nas análises. Os resultados mostraram que as concentrações máximas permitidas pelo Ministério da Saúde, bem como o dobro e a metade das concentrações de alumínio, ferro e cobre, não foram tóxicas ao modelo teste. Porém, mais análises são necessárias para avaliar se houve alterações microscópicas nas células, como diminuição do índice mitótico e alterações na divisão celular. Obrigada pela atenção.